detalhes são impressionantes, tudo esculpido em pedra, olha. Olha. Bem, nós estamos em Éfeso, o segundo maior sítio arqueológico do mundo, e só perde para o sítio em Giza, no Egito, que vai pegar ali da pirâmide de Quéops até a de Saqqara. Esse é o segundo e é o primeiro do mundo romano. E é impressionante porque ao longo dos anos eles vêm restaurando a cidade. Cada vez que eu venho aqui, olha, eu me deparo com coisas novas. E o que nós vamos ver aqui hoje ainda é maior, porque para escavar toda Éfeso teria que tirar essa montanha daqui, da parte de lá, para colocar toda a cidade à vista. Mas o que tem aqui por si só já é grandioso. Parece que a cidade estava coberta por um baú, que era a terra, foi feita as escavações e revelou uma cidade de 2000 anos atrás. É impressionante, mas a cidade de Éfeso, por exemplo, da época de Paulo, da época dos romanos, tinha 250 mil habitantes. E era uma cidade importante porque havia um porto aqui que trazia dinheiro e desenvolvimento para a cidade. Então era uma cidade rica, entre a arte, escolas, bibliotecas, arquitetura e teatros, olha, como este que tem aqui em Éfeso. Portanto, era uma cidade, para a época, aliás, era a terceira cidade do Império Romano. Alguns dizem que era a segunda cidade, sendo a primeira Roma, a segunda Alexandria e a terceira Éfeso. Outros dizem que era a segunda, primeira Roma e segundo Éfeso. O importante é que era uma cidade, na época, no auge dela, com 250 mil habitantes. E este teatro comportava 5 mil pessoas. É brincadeira? Há 2000 anos atrás? Andar por uma cidade de 2000 anos de história é uma coisa indescritível. É ainda andar numa rua, que você sabe que é uma rua original de mais de 2000 anos. Foi escavado e achou-se esse pavimento, que simplesmente é a rua de Éfeso de 2000 anos atrás. Levantaram as colunas e elas estão assim hoje. Então eu estou andando aqui num calçamento, que em alguns lugares deste calçamento você vai conseguir ver ainda a marca das carroças, das rodas das carroças que passavam no leito e produzia aquele sulco característico das carroças. Olha que lindo, onde vai dar isso? É uma das ruas de Efésios, de 2000 anos atrás. Apóstolo Paulo, que esteve aqui e viveu aqui por 2 anos praticamente, estiver aqui em 2 ocasiões, ele com certeza utilizou dessa rua aqui nos seus 2 anos que ele viveu aqui em Éfeso. Eu acho que você já deve ter visto essa marca aqui, né? Que é bem conhecido. Olha de onde vem. Entendeu? No mundo nada se cria, tudo se copia. Você lembra que eu falei que Éfeso, ou Efésios,
está em escavações ainda, ou seja, essa montanha aqui acima ainda tem ruínas. Aqui também tem. Olha os arqueólogos trabalhando aqui ainda, olha. Eu disse que Éfeso, no seu auge, haviam aqui 250 mil habitantes. Você deve ter percebido que os arqueólogos ainda estão escavando a cidade, não está tudo à luz ainda. Mas para você ter uma ideia do tamanho desta cidade, dê uma olhada aqui nessa vista que, além de belíssima, mostra que realmente comportava uma população enorme. Olha que coisa bela, uma cidade romana de 2000 anos atrás. Quando eu estive em Pompeia, eu percebi que a cinza do vulcão Vesúvio, que cobriu Pompeia, serviu como a tampa de um baú que preservou a cidade por 2000 anos, quase 2000 anos. Aqui em Éfeso, para mim, é a mesma coisa. A cidade foi destruída por terremotos seguidos, que destruiu a cidade, e abandonada por séculos, a terra cobriu, e essa terra serviu como a tampa do baú para preservar a cidade para escavações, como nós estamos vendo aqui. Ou seja, foi tirada a tampa do baú, foi tirada a terra, como os arqueólogos ainda estão fazendo aqui, e vai descobrindo aquilo que o baú, os tesouros que o baú guardou ao longo dos séculos. É o que nós estamos vendo aqui, olha. A cidade era tão bem estruturada que até banheiros públicos tinha Éfeso. Vamos conhecer um agora. Aqui é a entrada do banheiro. Olha o banheiro público como que era naquela época. Devia ser uma maravilha, né? Você está com vontade de fazer as suas necessidades, você vem aqui, senta. Aí chega outro, está com vontade, senta do seu lado ou senta ali. E vocês ficam batendo papo, né? Falando como é que foi a política, como é que foi o futebol, o jogo do fim de semana, fazendo negócios, sentado um do lado do outro, batendo papo. Terminou? Tá vendo isso aqui? Passava água. Então você já pegava a água aqui, já lavava a mão, já lavava tudo, se limpava. Aqui embaixo passa um cano de esgoto, uma manilha, que levava tudo isso aqui embora. Claro que isso dava um cheiro, né, que não era agradável. Para isto, aqui no meio, um funcionário público da prefeitura de Éfeso mantinha permanentemente aqui uma pira, uma fogueira. Nessa fogueira queimavam ervas e uma madeira característica que dava um cheiro forte para cobrir o cheiro aqui do banheiro público, das latrinas. Mas o interessante era fazer negócio sentado e fazendo as suas necessidades. Era muito legal isso.
Bonito, né? Não, mas eu não estou referindo-se a mim. Estou dizendo a biblioteca aqui atrás. A famosa Biblioteca de Celso, construída por volta do ano 160, 170 a.C. e destruída por um incêndio por volta do ano 260 depois de Cristo. Era uma biblioteca, aí tinha uma quantidade de pergaminhos enorme. Por falar em incêndio em biblioteca, isso é recorrente, né? A famosa Biblioteca de Alexandria também foi incendiada com um acervo que dizem os estudiosos que mudaria a história do mundo se tivesse até hoje. Aqui é a segunda biblioteca mais importante do mundo antigo, que também consumiu-se em chamas. Em 1960 e 1970 foi reconstruída a fachada principal da famosa Biblioteca de Celso em Éfeso. Olha, e toda esta beleza que nós estamos vendo aqui agora só foi ser restaurada em 1960, entre 1960 e 1970, agora recentemente. Um detalhe que eu estava reparando aqui nas paredes dos templos em Éfeso é que toda a escrita ela está em grego. Aí você fala, poxa, mas Éfeso fica na Turquia? Sim, atualmente. Há 2000 anos atrás, na época do apóstolo Paulo, por exemplo, Éfeso era uma cidade grega. Por isso que tudo aqui está em grego. Isto é uma prova das tropas romanas aqui em Éfeso, do período romano, vamos dizer assim, né? Um capacete do soldado romano, a espada, tá vendo aqui, ó? Até com o cinto que amarrava ela à cintura, olha. O elmo, né? Legal. Olha, eu acho que você está curioso para saber o que significa esse pé aqui, desenhado, né? Esculpido na rocha. Imagina você, Éfeso era uma cidade importante, portuária. Aqui desembarcava viajantes que vinham praticamente do mundo todo. Então tinha hotel, havia bares, restaurantes, cafeterias, mas também havia a Casa das Meninas. É isso mesmo, a Casa da Luz Vermelha. Então, quando o camarada chegava aqui na cidade de Éfeso, ele encontrava com um pé, significa que mais adiante ele ia encontrar um outro pé indicando onde é que estava a casa das meninas. É o pé que indicava onde ficava a casa das prostitutas aqui de Éfeso. Interessante, né? Olha, Éfeso já foi famosa, já foi conquistada pelos romanos, os gregos já estiveram aqui, mas hoje é dominada pelos gatos. E bem poderia chamar-se Gatópolis, a quantidade de gatos que tem aqui. Olha, são os gatos mais fotografados que eu conheço dos lugares por onde eu viajo. Acabamos de passar então praticamente por uma avenida, dado o tamanho da rua de 2000 anos atrás, que os romanos chamavam de Cali, e que vai conduzir ao maior teatro da cidade. Vamos lá então.
Olha, é impressionante o tamanho desse teatro. Por aqui dá para você ver qual era o tamanho real da cidade. Quando falamos que tinha 240 mil habitantes, não teria sentido se você não conseguisse entender o tamanho desse teatro, que comportava, no seu auge, 25 mil espectadores. Aqui também, nesse teatro, funcionava uma escola de medicina. Portanto, a cidade era uma cidade muito importante. Na Bíblia, você vai encontrar a referência desse lugar aqui, desse teatro, quando o apóstolo Paulo quase foi assassinado aqui dentro, quando ele falou contra a deusa Diana dos Efésios. Os artesãos que fabricavam a sua imagem não gostaram e acabaram por pegar Paulo aqui e quase matou ele. Mas quem livrou ele foi um procônsul romano que administrava aqui. Como Paulo era romano, isso acabou lhe salvando a vida. Mas o local que a Bíblia refere-se a este acontecimento é esse teatro aqui. Como toda cidade tem o seu auge e o seu fim, com Éfeso não foi diferente. Mas o fato que determinou o fim da opulência, da riqueza de Éfeso e começou então a caminhar para o seu fim, o seu abandono, foi o suriamento do porto de Éfeso. Ou seja, o porto que ficava aqui próximo, onde essa rua, esse cardo levava ao porto, que hoje a água está a 6 quilômetros de distância, ele suriou e os navios não conseguiam mais entrar ao porto. E a cidade então começou a ser abandonada. Depois vieram os terremotos. E os terremotos fizeram o trabalho restante. Destruíram a cidade, que foi coberta por sedimentações. E depois vieram os arqueólogos, que atiraram dessa sedimentação, ou seja, escavaram a cidade e trouxe à luz novamente a cidade de Éfeso de 2000 anos atrás. Viaje pelo mundo. A Caprice leva você. Acesse o site, conheça as próximas saídas e faça parte de um dos grupos.